Olá, meus queridos amigos, olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos nessa noite. Eu não sei se alguém já entrou por aí, vamos esperar o pessoal adentrar. Já estamos chegando na nossa hora, 7h32 pelo meu relógio aqui. Inicialmente eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite por estarmos aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, pessoal de Goiânia, Pernambuco. Obrigado por esse convite neste momento, nesta noite tão agradável, né, no final de domingo para nós, iniciando a nossa semana. E desde já espero que seja uma semana de muito aprendizado, espero que seja uma semana de muita luz para todos nós. E antes de darmos início, propriamente dito, à nossa fala de hoje, às nossas reflexões, estou vendo que o pessoal está entrando, aos poucos a gente vai recebendo todos, né? Nós vamos fazer uma leitura aqui, meus irmãos, para que a gente comece a entrar neste clima da noite, através de uma mensagem do livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, intitulada Para e Pensa. E ela diz: se a perturbação, por ventania gritante, ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitastes o alvitre das ilusões ardilosas e tomastes caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador rumo ao abismo. Superestimaste as próprias forças e assumistes compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência, para o qual se encontra ainda imaturo. Vistes companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assentando baterias contra a lógica e te depreciarem o culto às sinceridades, e trazes, por isso, o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofrestes perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco à matroca. Distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas, desfechadas num ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesse o ânimo ferreteado por dados de fogo e fel. Recorda, porém, que a pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação em paz em nós reclama reconhecimento do dever cumprido. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visita a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira. Renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Então, depois dessas palavras, depois dessa leitura, convido a todos vocês para que neste momento entremos em sintonia para com o alto. Se puder fechar os nossos olhos para aumentar a nossa concentração, mergulhar no nosso eu interior e podermos dessa maneira calmamente, pacientemente, emanarmos os nossos pensamentos ao alto e em comunhão com o Pai Celestial, com os Espíritos protetores, para que possamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus e sentir esse bálsamo de amor, de paz, de serenidade que aflora e que invade o nosso ser. Mestre de amor, mestre de bondade, de luz e de serenidade. Diante das nossas provas que aqui somos colocados, nós queremos, Senhor, te pedir
para que nós não esmoreçamos diante dessas situações. Reaviva dentro de nós a fé acalentadora, reaviva dentro de nós o otimismo necessário e a esperança generosa que nos dá o olhar para o futuro mais limpo, justo e preciso. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois diante dos nossos tropeços nós temos aprendizados e sabemos que nada dura para sempre. Os momentos em que nós ainda não compreendemos passarão. E depois, diante da renovação do aprendizado, estaremos mais aptos à renovação e estaremos conscientes da necessidade que temos em poder servir e auxiliar o próximo. Retira de nós todos os pensamentos que impedem a nossa evolução espiritual. Aproxima de nós os pensamentos que elevam, que auxiliam, que fortalecem os laços de amor. Neste início de semana, nós te pedimos, Senhor, para que consigamos andar no teu propósito, para que nós não caiamos nas tentações que nos são nos dadas, que nos são apontadas, que permaneçamos em pé, com um olhar firme e tranquilo para o futuro. Que teu amor permaneça com todos nós, com todo o lar aqui representado, nos dando serenidade, nos dando tranquilidade e nos dando a certeza do caminho para o bem. Que assim seja. Olá pessoal, mais uma vez meu boa noite a todos vocês. Minha alegria de poder retornar, mesmo que virtualmente, a Goiânia, né, a todos que nos assistem e aqueles que estão também fora do estado de Pernambuco, fora da cidade de Goiânia, fora aqui da Paraíba. É com muita alegria que nós retornamos para mais uma noite de reflexão. Agradecer desde já o convite sempre acolhedor que nos oportuniza o trabalho. Agradecer a Deus, o nosso Pai Celestial, que também nos proporciona estes reencontros, que nos proporciona estarmos aqui mais uma vez reunidos. Agradecer a Jesus que aponta o caminho, agradecer a Jesus que nos dá o cerne, a consolação necessária para o nosso caminhar, e aos espíritos amigos que nos protegem nesta caminhada, os espíritos amigos que nos intuem, os espíritos que são os protetores, que são aqueles que auxiliam o trabalho da casa aí na cidade de Goiânia e Pernambuco, e a todos vocês que nos assistem, seja de onde for, que vocês possam receber o bálsamo, que vocês possam receber a luz, que vocês sintam-se acolhidos e abraçados onde quer que vocês estejam, pelos amigos espirituais, por Deus, por mim, né, e por todos que estamos intuídos no trabalho do bem. Hoje nós trazemos uma temática que, acredito eu, ela precisa ser sempre falada, né? Que é a temática do perdão. Hoje nós iniciaremos a fala falando sobre o perdão nosso de cada dia e a importância que isso tem para a nossa existência, para o nosso caminhar e para a nossa evolução espiritual. Nós estamos num momento já de fechamento de ano, né? E num piscar de olhos, o tempo passa. A gente espera muito que esse tempo um dia chegue, e quando a gente menos espera, o tempo chega e a gente tem que se indagar se nós estamos preparados para quando ele chegar, o que nós fizemos durante esse caminho, o que nós fizemos durante esse trajeto. E neste momento de final de ano, e uma pessoa me disse, minha irmã, né, na verdade me disse, os dias estão longos, mas os anos estão curtos. E é uma verdade, né? A gente às vezes, nosso dia parece que não tem fim, de tanta coisa que a gente tem para fazer, mas quando a gente percebe o ano vai se passando e a gente está aí março do ano que vem, ou seja, daqui a 3 meses praticamente, nós adentramos 2 anos desde o início da pandemia, né? Lógico que agora nesse momento nós estamos conseguindo já, de certa forma, essa tranquilidade um pouco maior, mas ainda com os cuidados necessários, ainda com os distanciamentos, ainda utilizando da máscara, do álcool, das precauções necessárias diante dessa provação também que foi estabelecida para nós.
Então, nesses fechamentos de ciclo, que é sempre final de ano, por mais que a gente olhe e diga, mas é um fechamento de ano apenas de calendário, apenas de data, não há como se falar no encerramento de ciclo. Nós temos, e isso também já é estudado, debatido, de que todos esses períodos que para os cristãos representa o nascimento de Jesus, para os cristãos representa essa renovação, esse momento de fraternidade, essa energia. É um momento em que nós vamos, às vezes, desacelerando um pouco mais, a maioria das pessoas. Vão chegando férias escolares, outras pessoas vão entrando também de férias nos seus trabalhos, vamos entrando em recesso. E nessa transição de encerramento para início de ciclo, algumas emoções, alguns sentimentos, algumas sensações tomam conta da gente. Algumas pessoas encaram esse momento com alegria, com um momento de reencontro, um momento de renovação, de nova oportunidade diante dos fatos. Mas já outras pessoas encaram esse momento já com mais dificuldade. Encaram esse momento com um certo ar de melancolia, com um certo ar depressivo. Algumas pessoas dizem que não gostam dessas datas natalinas e de encerramento de ano, porque é uma data, queira ou não queira, transitória. Nós fazemos um balanço de como nós nos comportamos neste ano que passou e nos preparamos para uma nova oportunidade do ano vindouro. Então, dentro desses aspectos, nós ficamos no meio, porque nós não somos, na verdade, aquilo que nós éramos esse ano, porque nós estamos em constante transformação, mas ainda não somos o que pretendemos ser do próximo ano. Nós temos projeções. E isso muitas vezes angustia, isso muitas vezes traz alguns sentimentos de aflição, e isso deixa em nós também muitas dúvidas. E todo momento nós precisamos compreender que esses ciclos eles estão terminando e renovando, inclusive dia a dia. Santo Agostinho ele vai dizer lá no próprio Livro dos Espíritos que ele sempre fazia uma reflexão antes de dormir sobre como ele tinha agido durante aquele dia, a quem ele tinha magoado, a quem ele tinha ferido, se naquele momento havia uma necessidade de repensar, de reflexão, se ele podia ser melhor do que ele era. Então, dentro desse aspecto, a gente olha que todo dia é uma oportunidade de início de ciclo, de início de renovação. E, na verdade, quando o ano se aproxima, quando outro ano entra, eles repetem-se, muitas vezes as suas datas, às vezes de forma diferente, como nós passamos esses 2 anos, com muitas coisas diferentes, muito fora daquilo que nós estávamos acostumados. E nós precisamos lidar com essas circunstâncias, a gente precisa lidar com essas reações. E o que nós vamos aprendendo para lidar com os novos anos? Porque, na verdade, não é o ano que precisa se renovar especificamente. O ano é uma continuidade do tempo, que precisa se renovar é nós. Como nós conseguimos aprender com os fatos, com as circunstâncias, situações, o quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos coloca numa necessidade de decisão, de segurar-se, de apontar-se, de permanecer firmemente. E sempre quando a gente vai falar de encerramento, início de ciclo, é necessário que a gente faça essa transposição, é necessário que a gente faça essa transição de uma forma mais amena possível, que nós estejamos preparados para esses novos momentos. Então é necessário que nós consigamos entrar neste novo ciclo de uma forma muito mais inteira e com menos peso do que a gente vinha carregando. Eu lembro muito quando Jesus fala da boda de festim, da palavra das bodas de festim, da necessidade de nós termos uma túnica para poder adentrar aquela festa. E essa túnica ela fazia a representatividade da humildade, da pureza que a gente precisa ter. Da mesma forma como a gente precisa adentrar esse novo ano, nós precisamos compreender que sempre quando nós estamos em novo momento, o que nós podemos deixar para trás do que passou é de extrema sabedoria e é muito saudável para aquele. Porque para nós e para aqueles que nós vamos encontrar neste novo momento. Então o que a gente precisa compreender é deixar para trás, mas não simplesmente retirar, mas transformar aquilo que nos impede a ascensão. E dentre esses aspectos é o início do processo de perdão para comigo, que a gente pode olhar nesses 4 aspectos: o auto-perdão, que é o perdão para comigo, o perdão
que eu preciso pedir, o perdão que eu preciso dar e o perdão que Deus tem para conosco. Então, esses 4 aspectos que a gente olha de maneira mais especial nesta noite, para que nós possamos iniciar esse processo e receber esse novo ciclo com mais entusiasmo, receber esse novo ciclo com mais sabedoria, ir para esse ciclo mais leve, mais tranquilo, com a sensação da renovação verdadeira, do novo. Então, a partir disso, a gente vai compreender alguns sentidos desse perdão. Porque, na verdade, quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, a gente muitas vezes tem dificuldade de compreender aquela ação. E nós guardamos dentro de nós essa mágoa que ela é aberta através de uma atitude infeliz do nosso irmão. Então a gente vai imaginar o seguinte: quando a mágoa ela bate em nós, muitas vezes nós achamos que a mágoa é nossa e por isso a gente precisa permanecer com ela, para que a gente lembre quanto a pessoa foi capaz de nos ferir. Mas nós temos um pensamento equivocado nessa parte, meus irmãos. Porque, na verdade, a mágoa ela não é nossa. Mas nós criamos, nós mantemos, nós alimentamos aquela mágoa. Tanto a mágoa quanto esse ressentimento, que é a permanência desse sentimento de forma revirada dentro de nós. E isso para nós faz um mal incrível, que nós não nos damos conta de quanto isso é deletério, de quanto é maléfico isso para a nossa ascensão espiritual e a nossa ascensão moral. E nós recebemos essa mágoa. É lógico que diante dessas circunstâncias, a gente não pode evitar com que isso seja aberto dentro de nós, com que isso seja tocado dentro de nós e vire esse rancor. Nós não queremos sentir a mágoa, nós não queremos sentir esse rancor, nós não queremos sentir esse ressentimento, mas ainda pela nossa condição espiritual, infelizmente, em alguns momentos nós somos pegos com este tipo de sentimento, com esse tipo de emoção, esse tipo de sensação. E a partir disso a gente precisa compreender o que fazer com isso. E a gente, de certa forma, está criando, está alimentando, está permanecendo com essa mágoa que não me pertence. A mágoa, na verdade, ela é uma atitude infeliz de um irmão que não tem a consciência daquilo que faz ainda, que não consegue compreender o mal que causa ainda as suas atitudes, as suas falas, algumas questões dessas relações pessoais e acaba destilando em nós aquela falta dele, aquela imperfeição dele. E nós recebemos isso e guardamos para nós, ou seja, nós guardamos a imperfeição, o ato imperfeito dos nossos irmãos. Emmanuel nos diz que o homem ainda erra na terra mais pela sua pequenez do que pela sua perversidade. Ou seja, nós erramos, e aí a gente precisa se incluir como um todo, porque não existe algoz e vítima, existe quem neste momento errou e neste momento acertou, até porque nós somos espíritos em evolução. Nós todos somos espíritos imperfeitos. Nós todos estamos aqui para ascender. Então, aquele que erra com nós, certamente se tornará um anjo, assim como nós que erramos com outras pessoas. Então, compreender, na verdade, na fala de Emmanuel, que nem sempre o erro significa uma intenção de errar. Eu quero errar. Eu tiro, por exemplo, o fato das crianças, né? Aqui em casa eu tenho duas, uma de 4 anos e uma com 1 ano e 10 meses. E eu sempre faço essa comparação porque a gente acha que o outro está destinado a nos fazer mal. O outro está destinado a nos magoar. Mas a gente precisa também olhar isso de outra ótica, né? Se eu estou destinado também a magoar o outro. Às vezes nós magoamos num momento feliz, numa infelicidade, num ato impensado, em um momento em que nós estamos atravessando, isso é necessário compreender, o momento que eu estou vivendo, a minha fragilidade, minha vulnerabilidade emocional, a minha situação espiritual naquele momento, psicológica, se eu estou passando por alguma dificuldade na família, no trabalho, alguma perda, isso me traz uma vulnerabilidade maior e uma facilidade para que o outro possa, de certa maneira, me magoar e me ferir.
Da mesma forma, diante das situações, se eu estou num momento de estresse, se eu estou num momento de pressão, se eu me sinto, às vezes, sufocado, se eu estou, muitas vezes, sufocado com certas situações que eu não consigo externar e eu acabo agindo e fazendo de forma impulsiva, eu também posso magoar o outro. Então, primeiro a gente tem que olhar esses aspectos de como a situação ocorreu. É difícil para aquele que está magoado, é difícil para aquele que magoa analisar friamente, mas a gente precisa contextualizar tudo isso que ocorre. Então, eu utilizo o exemplo das crianças porque, às vezes, eu estou querendo um copo de água, né? E pergunto se alguém pode trazer para mim. E a criança, ela quer ajudar, ela quer auxiliar, mas ela ainda não tem compreensão nem dimensão de todo aquele fato. Às vezes ela não tem nem a coordenação totalmente desenvolvida e quando ela vai pegar um copo de água, ela às vezes vem com um copo de água cheio, né? E às vezes vem ali se tremendo, às vezes derrama água no caminho, às vezes o copo cai, quebra, mas veja só, a gente tem que se perguntar, será se era essa a intenção mesmo da criança? Será se a criança estava querendo provocar tudo aquilo, derramar água, quebrar o copo? Ou será se ela queria levar o copo para nós, para que a gente tomasse água? E era esse o objetivo da criança. Então, quando a Emmanuel diz que nós erramos muito mais pela nossa imperfeição, pela nossa pequenez, é o sentido de querer fazer. Às vezes, querendo acertar, a gente erra. Porque nós temos na nossa mente que nós somos espíritos perfeitos e que, de vez em quando, nós agimos de forma imperfeita, quando não é verdade. Quando, na verdade, de acordo com a própria doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos, diante do estágio que nós estamos, da terra a qual nós habitamos, nós somos espíritos imperfeitos, que vez ou outra nós acertamos. Porque também nos falta, além de tudo, a vigilância instruída por Jesus no orai e vigiai. Então a gente age muito no automático, muito no impulso, a gente deixa ser tomado por as circunstâncias do dia a dia e acaba sendo um setor vulnerável para a mágoa, para se magoar, como também para magoar o próximo. Então é necessário que a gente observe isso, porque às vezes as pessoas nos machucam ou nós machucamos as pessoas e nós nem sabemos que isso ocorreu. E a gente fica com aquele negócio aqui, né? Assim, a pessoa faz isso comigo e aí, ó, tá vivendo super bem. A pessoa tá fazendo isso comigo e vem falar comigo. É muita falsidade. Às vezes aquele irmão, pode até que ele use desse recurso em certos momentos, mas outros irmãos pode ser que nem saiba que isso exista, né? Que tenha porventura lhe provocado algum mal, alguma insatisfação e a gente às vezes também não sabe se provocou isso no outro. Então é necessário compreender nesse sentido através de algumas perguntas, né? Então eu preciso fazer essa indagação. Será se vocês que estão agora assistindo, por exemplo, será se vocês lembram quantas pessoas já causaram alguma mágoa, algum ressentimento em vocês? Será se você diz assim, eu acho que 3, 4, 6, 10, 2, 3... E aí eu pergunto, será que essa pessoa... Será se o número de pessoas que você sabe que lhe magoou é o mesmo número de pessoas que sabe que magoou vocês? Será se é o mesmo número? Será se essas pessoas que você está pensando, elas sabem todas que causaram alguma mágoa em vocês? Se eu perguntar agora quantas pessoas vocês acham que vocês já magoaram na vida, e eu faço a mesma indagação, será se é o mesmo número de quantas pessoas efetivamente você magoou na vida? Então, às vezes, nós não temos a dimensão de quantas pessoas nós magoamos na vida, quantas pessoas se feriram conosco. Então, isso é um primeiro ponto, compreender que o outro nem sempre sabe que nos magoou, porque, às vezes, para nós, aquilo passa a ser uma situação incômoda, como para o outro não é. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp e essas redes sociais é um perigo em relação a essas comunicações, né, e essas relações. E num desses grupos de mensagem instantânea, de WhatsApp, né, a qual faço parte, houve uma postagem de um stand-up, né, de um rapaz que fazia algumas
algumas performances de comédia, né, trazendo algumas situações hilárias. E dentre elas, numa dessas circunstâncias, ele fazia uma fala e uma piada sobre as testemunhas de Jeová, né? E ali postou, algumas pessoas riram, algumas pessoas concordaram, e por outro lado, uma das pessoas comentou dizendo que não tinha gostado da mensagem, não porque falava diretamente da testemunha de Jeová, que era a religião dela, mas porque ela não gostava de fazer esse tipo de piadas com nenhuma religião, até porque ela disse ela que não conhecia as religiões a fundo para fazer esse tipo de postagem. Logo depois, a pessoa que fez a postagem, isso era uma sexta-feira, né, justificou dizendo que se tratava de um término de semana, em que tinha sido um término muito pesado, e colocou aquilo apenas como uma forma de dar mais leveza ao encerramento da semana. Mas entendeu perfeitamente o lado da outra pessoa e se desculpou por aquilo ter ocorrido. E a menina que se sentiu ofendida inicialmente, entendeu o lado dela e disse: não, eu entendo perfeitamente, eu só falei, mas nada contra você, foi só por conta desse tipo de vídeo, né? Mas não é nada contra você. E ali se acertaram e não se tocou mais no assunto e continuam convivendo super bem. Então, a necessidade também de muitas situações a gente falar, a gente precisa falar, mas a gente fica engolindo, sabe, esse tipo de situação na primeira oportunidade que tem. Se aquilo lhe magoou, pode parecer uma bobagem para outra pessoa, mas chamar a outra pessoa, né, sentar com a outra pessoa, dizer: olha, ocorreu isso, esse fato, eu não gostei, eu não achei bom, se você pudesse evitar, né, eu ficaria agradecido. Porque às vezes, quando a gente não fala no primeiro fato que nos incomoda, a gente deixa aquilo ganhar uma proporção muito grande. E aí, quando a pessoa faz qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de situação, quando a pessoa faz outro tipo de postagem, quando a pessoa faz outro tipo de fala, a gente já soma com aquilo que foi feito anteriormente e diz: ó, tá vendo? Querendo me enganar. A pessoa às vezes faz até uma postagem mais tranquila, se dirige até você de forma mais branda, e a gente fica: não, mas eu lembro que ela fez isso, né? E a gente não dá a oportunidade às vezes da pessoa se justificar, da pessoa falar. E nós gostaríamos também de ser escutados quando nós erramos, porventura. Mas veja, a postagem lá, a menina que fez a postagem nem sabia que tinha magoado, só soube a partir do momento que a outra falou. Então é de necessária importância que a gente também fale naquilo que nos incomoda. A gente precisa quebrar essas barreiras que muitas vezes ficam intransponíveis diante de tanto acúmulo de situações que nós, a partir de um ato, de um gesto, a gente vai acumulando. Então é necessário que a gente compreenda também sobre esse aspecto, e a gente vai guardando aquela mágoa, né? Como eu já falei anteriormente, aquela mágoa que não é minha. Observar que aquela atitude feita de maneira infeliz não significa que aquilo é a pessoa como um todo, mas aquilo foi um gesto daquela pessoa, um gesto que pode ser considerado por nós infeliz, como para nós, às vezes nós fazemos um gesto que pode ser considerado infeliz, né? E Santo Agostinho também falava sobre isso, né? Eu não gosto do pecado, mas eu amo o pecador, né? Eu amo aquele que erra, né? Então nessa circunstância a gente quer às vezes acertar e às vezes a gente erra. Isso é um exemplo claro, é o exemplo de Judas, que nós muitas vezes olhamos como uma forma de traidor, mas de certo Judas estava querendo ali auxiliar e ajudar Jesus a tornar-se o rei necessário que Jesus queria. Entretanto, Judas, diante da sua pequenez, achou que Jesus queria ser o rei dos homens, queria ser o rei do material, quando o reinado de Jesus não era daqui, como ele sempre lembra que o meu reino não é deste mundo. E naquela circunstância, Judas não errou porque queria errar. Ele errou diante de sua imperfeição, deixou-se dominar pelas paixões inferiores. E Jesus, de nenhuma maneira, Jesus ficou entristecido, ou Jesus apontou Judas como culpado de tudo que acontecia para ele, né? Então é necessário que a gente compreenda tudo isso também em outro aspecto. E aí a gente vai caminhando em relação a essa mágoa que nós vamos guardando. O Papa Francisco trazia isso numa fala, da necessidade de nós não dormirmos com o ressentimento. Ele diz muito isso.
Não durmam com o ressentimento. Não durmam com a mágoa, falava o Papa Francisco para casais. Acordem sempre com a reconciliação. Acordem sempre com o sabor do perdão. Acordem sempre com o auxílio necessário de um para com o outro. E ele mesmo dizia: Papa, e como é que nós fazemos isso? Né? E ele disse: passa a mão no rosto da pessoa e pede desculpa a ela. Pede perdão a ela. Mesmo se ela não aceitar, é o início do processo de perdão. Ali as barreiras já foram quebradas. E aí a gente continua sentindo, né, diante desse não ato de pedir, de avançar para pedir perdão, a gente continua na nossa dificuldade. Numa pesquisa, né, num estudo realizado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, um pesquisador utilizou 71 pessoas. E nesse estudo, nessa experiência que ele fez, ele colocou os eletrodos nas pessoas e pediu para que aquelas pessoas lembrassem de algum fato que magoou ela em algum momento da vida e que ela não conseguia ainda perdoar. A partir do momento em que essas pessoas fizeram lembranças desse fato, desse ato específico, houve mudança no fluxo corporal como um todo. Um aumento da pressão sanguínea, a taquicardia, que é a aceleração do coração, houve sudorese nessas pessoas, a respiração ficou mais ofegante. E aí, posteriormente, mais aprofundando os estudos, essas pessoas tiveram maiores propensões de desenvolverem transtornos de ansiedade e depressão. Então, observar também o quanto esse sentimento que nos corrói, eles também dificultam o nosso estado fisiológico e biológico, né? Trazendo danos sérios à nossa saúde. É observado também, aliado a esse tipo de estudo, sobre o desenvolvimento de tumores nas pessoas diante do não processo de perdão, diante de guardar toda essa mágoa. Por quê? Porque o quanto isso provoca nas nossas células, essas descargas de ansiedade, essas descargas de dor que dificulta o bem-estar e também essa renovação celular que provoca naturalmente o desenvolvimento desses tumores. Então a ciência avança nesse campo, trazendo também como causas das doenças todos esses aspectos de ordem emocional, de ordem psicológica, e caminhamos tranquilamente para de ordem espiritual, né? Como alguns teóricos já começaram e ainda defendem essa tese no sentido espiritual. E é de observarmos que o processo de perdão, ele é um processo que se refere e diz exclusivamente a nós, não ao outro. A mágoa, e aí é onde a gente confunde, e a gente precisa compreender isso, a mágoa não é minha. Essa mágoa que você sente, ou essa mágoa que você provocou no outro, a que você provocou no outro, é uma atitude falha, imperfeita, sua ou minha. E essa mágoa que eu carrego não me pertence, é uma atitude do outro. Aí eu tenho que devolver ao outro, não especificamente aquela mesma mágoa. Lembrar a máxima do Mestre Jesus: quando alguém lhe bater numa face, ofereça a outra face. Então a necessidade de digerir, de curar-se daquela mágoa para que a gente possa oferecer ao outro o outro lado, o outro aspecto. Se nós observarmos, por exemplo, se a gente for a um restaurante, né? Ou se a gente, mas vamos usar o exemplo do restaurante. Se nós formos a um restaurante e uma comida que nós comemos não fizer bem a nós, né? Então a gente sente que aquela comida não bateu bem. E aí a gente começa a sentir náusea, sentir um mal-estar. A gente não consegue lembrar da comida direito. Uma pessoa fala sobre a comida, a gente já sente aquele incômodo. O que é que a gente faz nesses momentos, quando a gente está sentindo tudo isso? Eu acho que nós não retornamos ao restaurante e vamos chamar o cozinheiro, né? E dizer assim: cadê o cozinheiro aí, por favor? Eu quero falar com ele. E o cozinheiro entra e a gente diz assim: eu quero dizer ao senhor que o senhor fez uma comida para mim e essa comida fez mal a mim, né? E eu quero que o senhor faça alguma coisa. Eu acho que esse não é o procedimento para nós fazermos.
E nós não fazemos geralmente esse procedimento. A gente pode até deixar de frequentar o restaurante durante um tempo, mas naquela dor, naquele momento, naquela náusea que nós estamos sentindo, naquele mal-estar que nós estamos sentindo, nós, naturalmente, nós iremos procurar nos medicar. Não é? Nós procuraremos tomar um medicamento, nós procuraremos, de certa forma, um médico ou, quem sabe, um hospital para nos curarmos. E é assim com a mágoa, meus irmãos. A gente não vai atrás do outro para dizer ao outro que ele nos magoou e que ele resolva e faça alguma coisa. Na verdade, nós fazemos muitas vezes isso. E nós criamos esses vínculos dependentes ao outro que nos machuca ainda mais. Ah, Thales, então quer dizer que o outro faz o que quer comigo e eu que me vire para perdoar? Sim, sim. Porque é um processo nosso, é uma necessidade minha. O perdão significa libertação, o perdão significa liberdade, significa continuidade de ascensão moral e espiritual. Enquanto eu não decido por esse processo, que não é um fato em si, não é uma decisão simples de dizer perdoou, está perdoado e acabou, é um processo que precisa ser restabelecido, que demanda tempo, que demanda circunstâncias e que eu decido sobre ele. Mas ao momento em que eu ainda não decido sobre ele, eu continuo preso àquela mágoa. Eu continuo preso àquele fato e eu continuo preso àquela pessoa. Porque se eu não me medicar em relação ao alimento que eu comi, eu vou permanecer preso à lembrança dela e aquela dor, aquela náusea vai me lembrar o tempo todo do que eu comi. Vai lembrar o tempo todo o quanto eu passei mal porque eu comi aquilo. Então isso é um fato que a gente não pode fechar os olhos para isso. É necessário compreender o quanto de situações que nós estamos perdendo tempo, quantas aflições nós estamos sentindo, angústias, dificuldades, porque nós não queremos iniciar esse processo de perdão, porque nós estamos esperando o outro para que possa nos perdoar. A gente não está começando esse processo de cura. E nós precisamos compreender que nós estamos nesse processo de cura e quem decide somos nós. No livro Boa Nova, no capítulo 10, intitulado Perdão, psicografado por Chico Xavier através de Humberto de Campos, nós vamos ver uma fala, né, e Humberto de Campos vai decorrer sobre quando Jesus estava na cidade de Nazaré, a fazer uma das suas preleções, a falar para as pessoas, mas a quantidade de pessoas que estavam adoentadas, que tinham se recuperado, que procuraram o mestre, que foram atrás dele, que seguiam ele, quantos escravos estavam ali naquele momento, quantas multidões cercavam o mestre, e alguns judeus que estavam incomodados com essa ascensão de Jesus, porque eram ameaçados do seu poder diante da verdade que o mestre trazia, não sabiam mais como agir e começaram a colocar Jesus numa posição de impostor, numa posição de caluniador, de um farsante. E riam, e apontavam, e ridicularizavam o mestre. Alguns dos seus discípulos, como Tiago, Simão Pedro, como Levi, como Filipe, eles se debatiam com as pessoas verbalmente nas ruas, tentando justificar e defender Jesus. E Jesus mantinha-se naquela paz que ele tinha e aquela tranquilidade de andar pelas ruas de Nazaré, mesmo sendo criticado e apontado e caluniado. E Jesus permanecia ali de forma pacífica, de forma muito branda, enquanto os discípulos ficavam nos bate-bocas. Até que Jesus sai de Nazaré e continua a caminhar, e os discípulos sem entender muito bem, porque nós às vezes temos essa intenção, né, vamos dizer assim, de fazer com que aquelas circunstâncias não nos atinja. Mas ainda tem desses discípulos, ou colegas, ou pessoas que estão ao nosso lado, que sempre vem para nos lembrar, né? A gente está ali querendo não escutar o que alguém está falando de nós, alguma atitude, e a gente diz, não é comigo, eu vou relevar.
Mas alguém bate assim na gente e diz, ó, tu não vai fazer nada não. Né? É contigo. O que tá fazendo é contigo. Tu vai ficar calado, tu não vai tomar nenhuma atitude não, porque se fosse comigo era diferente. E às vezes a gente acaba caindo nisso, né? Rebatendo aquela situação, criando uma situação ali de mágoa. E quando a gente olha para o lado daquela pessoa que nos deu um cutucão, né? Ela já não está mais ali, ela já desapareceu. Então, Jesus continuava essa caminhada dele e foi até Cafarnaum. Ao chegar em Cafarnaum, Filipe e Simão Pedro, principalmente, indagavam o mestre diante daquela passividade dele, diante daquela tranquilidade dele. E aí diziam, e o mestre disse, mas o que houve? E aí Simão Pedro e Filipe disse, não, mestre, você viu quando eles falavam de você e eu lhe protegi, eu lhe ajudei. E Jesus disse, mas foi o quê? E eles diziam, mas todos que estavam ali em Nazaré, a maioria ficavam a te apontar, ficavam a sorrir, a zombar de ti. E Jesus dizia, mas Filipe, mais Pedro, seria muita vaidade nossa requerer que todos que ali estivessem aplaudindo as nossas falas. A unanimidade, muitas vezes, é sinal de conveniência para algumas situações. E nós não queremos isso. Como nós queremos e vamos requerer daqueles que ainda não despertaram para o alto, para que a gente possa compreender de uma certa forma que aquilo, na verdade, ainda não é o que ele consegue assimilar. E Jesus continuou, diante de algumas falas, a trazer esses questionamentos. E Filipe e Pedro, ainda incomodado, rebateram. Mas Pedro disse aquela célebre frase que Kardec nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados misericordiosos, mas quando no Sermão do Monte Mateus transcreve, né? Quando Pedro, nessa indagação, nessa conversa com Jesus, segundo Humberto de Campos, é que Pedro olha para o mestre e diz, mas mestre, quantas vezes nós devemos perdoar aquele que tem nos ofendido, o nosso ofensor? E aí a gente observa, né, gente, como é interessante essa fala de Pedro, como é interessante essa pergunta de Pedro, e a gente precisa se colocar no lugar de Pedro, porque a gente faz a pergunta assim, né? A gente faz a pergunta nesse sentido, mas não no sentido inverso, porque nós nos colocamos como essa vítima. É porque Pedro não perguntou a Jesus, mestre, quantas vezes o nosso irmão deve perdoar as nossas faltas? Não. A pergunta de Pedro foi, quantas vezes, mestre, a gente tem que perdoar os outros? Mas a pergunta também poderia caber, quantas vezes os outros têm que nos perdoar? Quantas vezes? Porque quando Jesus responde, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ato, serve para que a gente também seja perdoado. Quantas vezes Deus nos perdoou? Quantas vezes Deus nos perdoa? Essa moda agora dos coaches, e a gente precisa entender, quem é mais coach do que Deus? Quem acredita mais na gente do que Deus? Diante da nossa incapacidade, diante ainda das nossas falhas, dos nossos sentimentos, diante das nossas buscas que a gente se embriaga através do poder, que a gente se embriaga através do dinheiro, do material, que a gente está perdendo noites de sono em busca de ascensão material, de ascensão de poder. E Deus está ali o tempo todo, eu confio em ti. Né? Quantas vezes nós apontamos o irmão, quantas vezes nós temos sentimentos de inveja, de raiva, de ódio, de rancor perante o irmão. E Deus está ali, nos perdoando incessantemente. Quantas vezes nós vacilamos na nossa fé, quantas vezes nós descremos da existência de Deus em nossa volta. E o Divino Pai está ali conosco. Então é necessário que a gente consiga compreender também o quanto Deus nos perdoa. E a gente precisa estar, através dessa ascensão do Pai, compreender, porque
nas mensagens que Jesus traz, falando da mensagem de Deus, é essa a mensagem, da nossa incapacidade ainda. Quando Jesus está na cruz, no momento final, ele disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Era uma misericórdia para nós, para aqueles que faziam aquilo com Jesus. E a gente olha para um irmão que faz algo conosco e a gente diz assim: eu quero que ele se exploda, eu quero que ele ande no caminho aí tortuoso. Mas a gente não precisa levar isso. Aquele que se prejudica é o que faz o ato. Chico Xavier dizia: a mim eu dou o direito de ser melhor a cada dia, ao outro ser quem ele é. Porque aquele que mais é prejudicado por uma atitude, e o Chico também dizia, eu não queria estar do lado do ofensor. Eu não queria ser o ofensor diante dessas situações. E Deus para conosco, ele tem muito mais do que o perdão. Ele tem a misericórdia. Paulo coloca lá nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo 10, falando sobre a misericórdia, que seria a doçura do perdão e o esquecimento dos atos. É como se fosse o ápice do perdão, que nós nem sabemos se conseguiremos chegar ainda nesta encarnação ou até nas próximas. O perdão conseguiremos dar, a misericórdia ainda nós não sabemos. Requer de nós uma ascensão espiritual muito alta para compreendermos essa atitude de misericórdia para com o outro. E é necessário entender isso, é necessário compreender que às vezes nós estamos presos em certos aspectos esperando que o outro venha pedir perdão a nós. Pedro faz essa indagação a Jesus nesse mesmo capítulo, nesse mesmo diálogo, que ele diz: mas para começarmos o processo de perdão, mestre, será que nós devemos esperar o outro vir pedir o perdão? E Jesus diz: certamente que não. Assim como eu volto a lembrar um pouco sobre a comida, né? Se por um acaso o cozinheiro souber que fez o mal a nós, a gente tem que esperar ele vir falar, se desculpar da comida para nós começarmos a nos medicar? Não. Se o outro, quem sabe, ele compreender ou entender que errou para conosco, e no momento em que ele vier, o nosso processo de perdão, ele já está iniciado. Possa ser que quando ele chegue para nós, o nosso processo já tenha finalizado e a gente já disse: lhe perdoei. Não se preocupe com isso. Mas esperar que o outro faça isso é martirizante. É martirizante, a gente entra numa ansiedade e numa dependência daquele que nos fez algo ruim e fica esperando dele o pontapé inicial para a minha libertação. Hoje nós podemos sair daqui simplesmente e começar esse processo sem que o outro saiba. Porque esse processo realmente, ele é nosso. A mágoa não é. O perdão sim. O perdão pertence a nós. O perdão que nós vamos dar a alguém, o perdão que nós vamos olhar para poder também pedir, porque requer um passo de humildade, nós reconhecemos o erro. Pode ser que aquilo para mim não tenha sido quase nada, mas se para o outro magoou, eu ir lá e pedir o perdão ao outro, pedir a desculpa ao outro. E aí o outro não quis, então tudo bem. Se o outro ainda não quis, se o outro não está preparado para receber o meu pedido de desculpa, o meu pedido de perdão, tudo bem, eu tenho que respeitar o tempo dele. Em algum momento ele vai ter que fazer esse processo, porque nós não vamos conseguir nos libertar nem amarmos uns aos outros quando a gente ainda tem algo um contra o outro. A gente vai observar numa fala do próprio mestre que ele diz: se viestes ao altar fazer alguma oferenda, mas se algum dos irmãos tiver algo contra ti, retorna até lá, reconcilia-te com teu irmão e depois volta e faz tua oferenda. E observe que Jesus nessa fala, ele não diz nós termos algo contra alguém, mas se alguém tiver algo contra nós. Então ir para Deus requer o processo de reconciliação para com o irmão. Porque os dois mandamentos, quando foram perguntados a Jesus que deveríamos preservar mais, seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para isso eu preciso perdoar. Ou eu preciso pedir o perdão. Porque eu não tenho amor sem perdão. Eu não consigo acessar o coração sem o perdão. A mágoa ela é a barreira intransponível no coração diante do amor que precisa brotar. Então eu preciso, na verdade, ir lá
requerer o perdão do outro, buscar o perdão para o outro, ou pedir, ou dar o perdão ao outro. Esse processo é necessário, é de extrema necessidade. E precisamos começar isso agora. Passar por todos esses aspectos, porque o perdão necessita disso como um todo. O perdão é a caridade em si, assim como Kardec nos deixa no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da caridade não há iluminação interior, fora da caridade não há ascensão espiritual. Mas a gente já precisa compreender de forma muito tranquila, a gente precisa compreender de forma muito assertiva, né, de que a caridade trazida por Jesus está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Kardec diz como Jesus entende a caridade. Então, a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Sem o perdão não há caridade, assim como compreendia Jesus. Desse restabelecimento, dessa ascensão. Comecemos o processo independente do outro ou não. Iniciemos o processo. Quanto tempo durará? Quanto tempo isso sairá de mim? Vai depender de vários fatores, mas o primordial é a sua vontade de ascender, sua vontade de liberdade, sua vontade de caminhar. E por outro lado, um dos aspectos do perdão, o auto-perdão. Se perdoar pelo que você fez, se perdoar pelas suas atitudes. Compreender que você não é uma atitude ou outra atitude infeliz. Você é mais do que isso, você é um contexto geral. E nós precisamos nos aceitar como nós somos. Respeitar os nossos erros, porque nos lembra o quanto temos ainda para evoluir. Compreender, para entender tudo isso. Compreender que o processo do perdão ele não vai terminar muitas vezes nessa encarnação. Temos a pluralidade de existências. E nós muitas vezes vamos precisar trabalhar nesse perdão não só agora, mas em outras existências. E não nos enganemos, meus irmãos, nós estamos em constante processo de perdão um para com o outro. O que nós estamos fazendo aqui é buscar amar, mas para isso precisamos perdoar. Então, muitas vezes a gente vai olhar as obras de André Luiz, do que ocorre no mundo espiritual e as programações reencarnatórias, muitas delas, ou quase todas, elas entram nos aspectos do perdão. A necessidade de retornar dentro do mesmo lar, ou dentro do mesmo convívio social, para que a gente possa reparar alguns dos erros que existem de um para com o outro. A gente compreende que estamos aqui nesse processo de readaptação, de pedido de desculpas de um para com o outro. Por isso que essas desculpas são necessárias e são diárias. Por isso que a gente precisa compreender que isso não termina agora. Mas a gente precisa começar esse processo. A gente precisa começar a compreender tudo isso. A gente vem aqui e quando a gente olha algum dos irmãos que a gente não tem muita afinidade, que a gente olha que existe alguma situação que nos incomoda, a gente precisa compreender que ali, quem sabe, é um processo restaurador, é um processo transformador. E eu preciso prestar um pouco atenção, silenciar mais, ser mais doce, ser mais pacífico, oferecer mais o meu sorriso, o meu abraço, compreender que o outro falha e eu também falho. Por isso que Jesus, a nos ensinar a oração dominical, ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê? Primeiro perdoar as nossas ofensas. Primeiro eu perdoo. Primeiro Deus perdoa. Primeiro o outro perdoa. Porque eu me vejo primeiro como pecador, como errante, como imperfeito. Depois eu tenho a condição de perdoar o outro, mas só se eu me observar como imperfeito. Para eu compreender que o outro errou, assim como eu também erro. Assim como eu me desgasto, assim como eu me equivoco. Então, se auto-perdoar também é um processo. Eu me equivoco, mas eu não posso parar naquele erro. Eu não posso parar naquela culpa, assim como Judas fez. Parou na culpa, parou no remorso e não conseguiu caminhar. Mas a necessidade que Pedro, ao negar o mestre por 3 vezes, mas depois foi ao trabalho. Mas depois continuou. Os erros de Saulo, que depois na transformação para Paulo,
que conseguiu a sua ascensão através do trabalho, através da luta, através da força. Mas qual foi a última vez que você se olhou no espelho, meu irmão? Qual foi a última vez que você se olhou nos olhos? Não no espelho simplesmente para pentear um cabelo, para passar uma maquiagem, para trocar de roupa, mas que você se olhou no espelho e disse assim: eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você fez. E eu não vou deixar com que as pessoas digam que você é apenas aquele erro. Você é um filho de Deus. Você é um ser em ascensão. Você é um aprendiz no sentido material, espiritual e emocional. E aquelas circunstâncias que fizeram com que você hoje carregasse essa culpa, ela foi necessária para que você pudesse aprender. Mas eu te acolho, eu te respeito, eu acendo. Perdoar, meus irmãos, não é esquecer. Perdoar é nós lembrarmos do fato, mas não carregarmos mais aquela mágoa nem o gosto amargo. Perdoar não significa que a dor vá parar de sentir. Possa ser que a dor ainda sinta, mas ela vai amenizar. E a gente precisa começar esse processo hoje. É necessário para a nossa ascensão. A lei do progresso necessita do perdão. Necessita de pedir o perdão. Ah, mas foi uma besteira, eu não vou pedir desculpa por conta disso não. Vá. Para o outro faz diferença. Se o outro vai dar a desculpa dele, se o outro vai aceitar, é outra questão. Mas vá atrás. Seja humilde, perdoe, peça o perdão. A gente não sabe quanto tempo nós temos e não levaremos isso para o plano espiritual. Não levaremos isso para outras encarnações. Comecemos o processo agora, porque uma hora ou outra nós vamos ter que entrar nele. Ah, eu nunca vou perdoar. Bobagem, meus irmãos. Vamos perdoar em algum momento. Vamos perdoar em alguma hora. E utilizar a justiça do perdão. O perdão significa, na verdade, ser justo. Não significa porque alguém fez algo conosco, nós fizemos algo com alguém, que a gente não tem que lhe ver com a justiça dos homens ou a justiça divina, através da nossa consciência. Às vezes na escola, quando eu era mais novo, se alguém fizesse algo comigo ou eu fizesse algo com outra pessoa, eu podia chegar e dizer: desculpa, colega, mas você vai ter que ir para a diretoria, eu vou ter que dizer a diretoria. Né? E eu vou dizer: não, você não me perdoou. Uma mãe foi indagada. Você, através sobre a questão do assassinato do filho, você perdoa o seu filho, o assassino do seu filho? E ela disse: meu irmão, já está sendo tão difícil lidar com a perda dele sem a mágoa no coração. Imagine se eu tiver com essa mágoa. Mas ela queria que o assassino do seu filho respondesse na justiça. Respondesse com sua consciência também. Ah, então ela não perdoou. Perdoou, sim. Perdoou. E querer que o outro consiga também a ordem pedagógica das coisas não significa que a gente não queira o perdão. Não é o fato de nós querer dizermos assim: ah, eu quero que você se exploda, eu quero que você sofra. Não é isso. É que a gente pode ter que compreender isso de forma muito mais explícita e mais específica. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus é a justiça que libertou aquela mulher de ser apedrejada com uma indagação de Jesus. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deixo aqui, que eu sei que minha hora já avançou muito, para vocês, uma música também do Padre Fábio de Mello, que fala sobre o perdão e a necessidade que a gente precisa compreender e de imediato buscar o perdão. Ele diz: o que deixo, o que marco em sua vida quando eu passo por você, o que os meus olhos confessam quando encontro com os seus. Se eu deixo uma saudade boa para lembrar, o que fica de mim? Eu pergunto se valeu a pena ter deixado eu ir além, ter entrado aí na sua casa, dividindo o que é seu. Essa vida vai muito depressa e é bom saber o que deixei de mim. Pode ser que nessa vida eu não possa mais voltar para amar quem não amei, consertar o que estraguei, o perdão que eu não pedi, a solidão que eu não desfiz.
o sorriso que neguei e aquele esforço que eu não fiz. Se com você eu não consegui, eu voltei. Quem sabe assim a gente possa se olhar como quem nunca se viu e no perdão recomeçar, para depois reconhecer que minha vida é bem melhor por ter você. Desejo a vocês uma noite, um início de semana de muita paz, de muita luz, de muita serenidade. Eu agora já também com o coração em alegria e grato, desejando já a todos um excelente final de ano, com muita fraternidade, com Jesus no coração de todos. Vamos fazer a nossa prece final. Diante das circunstâncias, da necessidade de compreender o perdão como requisito para que nós possamos amarmos uns aos outros, que possamos exercitá-lo diariamente, todos os dias, compreendendo que muitas vezes deixamos os limites dos nossos irmãos e por isso nos machucamos e machucamos também os outros. Senhor, fortalecei a nossa fé, que nós consigamos olhar para o outro sem julgamento, sem apontamento. Compreendamos que ele também luta contra a sua consciência em muitos aspectos, por ser ainda um ser em ascensão espiritual. Os conflitos internos que são oriundos de nós mesmos, particulares de cada um, e que nós nem sabemos o que se passa. Que a gente perdoe as nossas atitudes falhas, assim como perdoemos as atitudes do outro. Para isso, Senhor, nós gostaríamos de encerrar este momento, já te agradecendo, já requerendo também para nós uma semana de muita paz, de um convívio, de muita tranquilidade para com o outro. Fazendo a oração que tu nos ensinastes, de forma concisa e profunda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão do corpo do Espírito nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Até a próxima. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado.